Em um mundo governado por impérios poderosos e reis quase divinizados, emergia uma figura cuja devoção e fé resplandeciam como uma chama inextinguível. Daniel, um jovem de origem hebraica, não apenas sobrevivia, mas prosperava nas complexas cortes da Babilônia. Esta é a história de como sua fé inabalável foi forjada nas fornalhas de provações e adversidades. Desde cedo, Daniel foi separado de sua terra natal, arrancado dos braços reconfortantes de Jerusalém. Junto com seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, ele foi levado cativo para uma terra estrangeira como parte dos espólios do Império Neobabilônico. Lá, sob a sombra imponente dos zigurates e entre os jardins suspensos que desafiavam a própria natureza, Daniel foi submetido a um programa rigoroso, destinado a transformá-lo de um refém hebreu em um sábio cortesão babilônico. A corte do rei Nabucodonosor era um lugar onde a palavra "o Deus" não era usada levianamente. Os deuses eram vistos, adorados e temidos em cada esquina do palácio, através de imensas estátuas e rituais elaborados. Mas Daniel, firme em sua fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, escolheu um caminho diferente. Ele aderiu às leis de Moisés, recusando-se a contaminar-se com as iguarias do rei ou a se prostrar diante de ídolos feitos pelas mãos dos homens. Esta decisão, embora repleta de riscos, foi o primeiro teste de fogo para a fé de Daniel. Ele e seus amigos solicitaram permissão para seguir uma dieta simples, desafiando as normas culinárias do palácio, que eram não apenas um símbolo de aceitação, mas um requisito para a sobrevivência na hierarquia babilônica. Com coragem tranquila, Daniel propôs um teste em 10 dias de legumes e água. Se ao final desse período eles parecessem menos saudáveis que os jovens que se banquetearam com as porções do rei, voltariam a seguir as ordens do palácio. Para a surpresa de todos, ao final dos 10 dias, o semblante de Daniel e seus amigos não apenas igualava, mas superava em vigor e clareza o dos outros jovens. Este milagre, pequeno aos olhos de um império, mas gigantesco para a fé de um exilado, selou a confiança de Daniel em seu caminho espiritual. Ele percebeu que mesmo em terra estrangeira, sob o olhar de deuses pagãos, o Deus de seus pais era poderoso para proteger e prosperar aqueles que se mantinham fiéis a ele. A fé de Daniel, temperada em adversidade e solidificada por milagres cotidianos, tornou-se sua assinatura. Ele não apenas interpretava sonhos e visões que confundiam os magos e astrólogos do rei, mas fazia isso dando todo o crédito ao Deus de Israel. A corte começava a notar que havia algo singular sobre este jovem cativo, algo que desafiava explicações comuns e que começava a tecer sua própria influência nos corredores do poder. Esta é a história das origens da fé de Daniel, uma fé que seria testada no mais extremo dos desafios, dentro da escura e temerosa cova dos leões. Mas como todo grande início, a verdadeira magnitude do que estava por vir só seria revelada através das provações enfrentadas e das vitórias alcançadas. À medida que o sol se punha sobre a vastidão da Babilônia, seus últimos raios dourados lançavam sombras longas sobre os corredores do palácio. Daniel, cuja reputação florescia como os jardins suspensos fora de suas janelas, começava a sentir o peso de olhares indiscretos e sussurros nos cantos escuros. Sua ascensão, alimentada por sua sabedoria divina e um caráter irrepreensível, havia conquistado o respeito do rei, mas também acendia chamas de inveja nos corações de muitos cortesãos. O jovem hebreu, agora um dos administradores mais confiáveis do rei, não apenas interpretava sonhos e visões, mas também administrava partes do vasto império com uma eficácia que poucos conseguiam igualar. Suas decisões eram justas, suas ordens, claras e seu julgamento, imparcial. Tais qualidades, raras entre os que se banhavam na política palaciana, tornavam Daniel um favorito do rei Dário, que recentemente havia sucedido Nabucodonosor no trono. Este novo rei encontrava em Daniel não apenas um sábio conselheiro, mas um verdadeiro instrumento de estabilidade e prosperidade para seu reinado. No entanto, a mesma luz que elevava Daniel iluminava a cobiça e o ressentimento entre seus pares. Alguns cortesãos, cujos corações se corromperam com o desejo por poder e reconhecimento, viam cada sucesso de Daniel como um golpe contra suas próprias ambições. Por que um cativo hebreu deveria ganhar a confiança do rei, enquanto nós, filhos legítimos da Babilônia, somos deixados à margem? Murmuravam eles em encontros secretos sob o véu da noite. Movidos por uma ambição cega, um grupo desses nobres começou a tramar contra Daniel. Sabiam que atacá-lo em qualquer questão administrativa ou de caráter seria em vão, pois o hebreu era meticuloso e íntegro.
Se encontrarmos alguma falta nele, só será possível se relacionada à lei de seu Deus, concluíram eles após muita deliberação. Assim, o plano começou a tomar forma, explorando a mais previsível das vulnerabilidades de Daniel, sua fé inquebrantável. Com astúcia perversa, esses homens foram ao rei Dário e o convenceram a assinar um edital que, por 30 dias, proibiria qualquer súplica a deuses ou homens, exceto ao próprio rei. Dário, lisonjeado pela ideia de ser temporariamente elevado à posição de uma divindade e enganado pela adulteração cuidadosa dos cortesãos, consentiu, selando o decreto com seu anel real. A armadilha estava armada, e Daniel, cujo compromisso com suas orações triplas diárias ao seu Deus era conhecido por todos, seria o alvo perfeito. A inveja e o medo, sentimentos tão antigos quanto o próprio tempo, teciam agora uma teia sombria em volta de Daniel. Este jogo de poder e traição não apenas testaria a fé do hebreu, mas revelaria a verdadeira natureza daqueles que se escondiam atrás de máscaras de lealdade e reverência. A Babilônia, um império de maravilhas e horrores, estava prestes a presenciar a força de uma fé que não conhecia fronteiras, nem temia a cova dos leões. Na Babilônia, um vento frio sussurrava segredos enquanto os conspiradores se reuniam sob o manto da escuridão. Eles, nobres e cortesãos, desenhavam um plano sinistro com um único objetivo, a queda de Daniel. Este homem, um estrangeiro em terras babilônicas, era admirado por sua integridade e fé, características que agora o colocavam em perigo mortal. A lei assinada pelo rei Dário, que proibia qualquer súplica a deuses ou homens que não fosse ao próprio rei, tornava-se a arma perfeita contra Daniel. Os conspiradores sabiam que Daniel jamais abandonaria suas práticas religiosas, sua devoção a Deus era mais forte que qualquer temor humano. Assim, com sorrisos frios e corações mais frios ainda, eles tramaram esperando o momento de sua queda. A lealdade de Daniel ao seu Deus era notória. Todos os dias, como se movido por um relógio divino, ele se ajoelhava e orava voltado para Jerusalém. Seu quarto, com janelas abertas para o céu da Babilônia, era testemunha de sua fé constante e inabalável. E foi justamente essa rotina previsível que os conspiradores usaram contra ele. Eles se esconderam nas sombras, observando enquanto Daniel se entregava à oração, desafiando o decreto real. Com a oprova de sua desobediência em mãos, os cortesãos se apressaram até o rei, seus rostos transbordando uma falsa indignação. Eles apresentaram sua acusação contra Daniel, alegando que ele não apenas desrespeitara o rei, mas desafiara a autoridade da coroa. Dário, que tinha grande estima por Daniel, ficou angustiado, mas a lei dos medos e persas era imutável, até mesmo para um rei. Antes de continuarmos a revelar o destino de Daniel, gostaríamos de lembrar a todos que histórias como esta são contadas regularmente em nosso canal. Se você se sente inspirado por narrativas de fé, coragem e prova divina, não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para mais histórias que tocam o coração e fortalecem o espírito. Condenado pela própria lei que deveria proteger a justiça, Daniel foi levado à cova dos leões. Os cortesãos, por sua vez, observavam à distância, certos de sua vitória. Eles haviam manipulado a lei e o rei, mas subestimaram a força da fé de Daniel e o poder do Deus a quem ele servia. A noite que se seguiu seria uma verdadeira prova do poder divino contra a malícia humana. A escuridão envolvia a cova dos leões enquanto Daniel era lançado para dentro, o som de seu corpo atingindo o solo ecoava pelas paredes de pedra. Acima dele, os rostos dos conspiradores espiavam, seus olhares misturando triunfo e temor, pois mesmo na vitória, o respeito que sentiam por Daniel impedia qualquer celebração. O portão de ferro se fechou com um estrondo, selando o destino do homem cuja fé era agora sua única defesa. Daniel, sozinho, exceto pela presença de feras famintas, encontrava-se em um momento de absoluta dependência de seu Deus. Ele sabia que as orações de um homem justo têm grande poder, e sua fé não vacilou. Ao redor, os leões rugiam, seus olhares penetrantes fixos nele, e a atmosfera carregada de tensão poderia fazer qualquer um desesperar. No entanto, Daniel permanecia calmo, sua respiração tranquila em meio ao perigo palpável. Conforme as horas passavam, algo notável acontecia. Os leões, que normalmente não poupariam a vida de qualquer intruso em seu domínio, comportavam-se de maneira estranha. Eles circulavam ao redor de Daniel, cheirando-o, mas sem qualquer agressão.
Era como se uma mão invisível os acalmasse, ou talvez, o respeito pela santidade do homem diante deles fosse algo até mesmo essas criaturas podiam reconhecer. Lá fora, o rei Dário, inquieto em seu leito real, passava a noite em vigília. Seu coração estava pesado com o peso de sua decisão, e a amizade que nutria por Daniel o atormentava. Ele ponderava sobre a natureza da justiça e do poder, e como, às vezes, até um rei se sente impotente diante das leis que ele próprio sanciona. Ao amanhecer, Dário correu até a cova, ansioso e temeroso do que poderia encontrar. Sua voz, carregada de esperança e desespero, ecoou nas paredes de pedra, e Daniel, servo do Deus vivo. O teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? A resposta de Daniel, calma e firme, ressoou pela cova, trazendo alívio e admiração a todos que ouviam. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Queridos espectadores, antes de revelarmos como essa história impactante conclui, gostaria de perguntar: você já encontrou uma situação onde sua fé foi testada ao extremo? Como você reagiu? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo, pois cada testemunho pode inspirar e fortalecer nossa comunidade. À medida que a luz do amanhecer rompia o horizonte, a verdade sobre Daniel era revelada não apenas ao rei, mas a todos na Babilônia. O servo fiel de Deus estava ileso, sem um único arranhão, protegido pela divindade a quem dedicava a sua vida. O milagre na cova dos leões não era apenas um sinal de sua proteção divina, mas também uma clara mensagem aos corações endurecidos por inveja e traição. O rei Dário, aliviado e impressionado pela fé e pela integridade de Daniel, ordenou que ele fosse retirado da cova. Aqueles que haviam conspirado contra Daniel foram agora confrontados com a justiça do próprio decreto que manipularam. A lei de Medos e Persas exigia que fossem lançados à mesma cova dos leões, um destino que eles próprios haviam arquitetado para outro. Este evento não apenas restabeleceu Daniel em sua posição, mas também ampliou seu testemunho sobre o poder e a fidelidade de Deus. O rei Dário, movido pelo que testemunhou, proclamou em todo o império que o Deus de Daniel deveria ser reverenciado, uma divindade que o livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Enquanto encerramos essa história de fé inquebrável e intervenção divina, somos lembrados de que, nas horas mais escuras, a verdadeira força é revelada. Daniel não apenas sobreviveu à cova dos leões, mas sua história continua a inspirar fé e coragem em todos nós. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocionante através dos tempos bíblicos. Se esta história de fé e redenção tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se em nosso canal para mais relatos inspiradores. Até a próxima, continue a buscar a verdade e a força em sua própria vida. Que sua fé seja tão inabalável quanto a de Daniel.